Caímos. Estamos voltando. Ó, hoje a internet está nos testando. Oi, vamos voltando, por favor. A internet hoje está complicada, gente. Vamos esperar a B voltar, restabelecer a conexão dela. Para que vamos chamar a B. B, volta aí, gente. E enquanto a B não volta, me falem, a minha internet ou a dela que tá caindo? Vocês podem nos ajudar aí? Tá travando mais a minha ou a da B? E enquanto a B não chega, e me contem aí, por favor, de onde vocês estão nos assistindo. Ah, gente, a B chegou. Chegou. Tá de volta. Vamos lá. Vamos lá. A dela, né? Eu lembro que na live da Cris Jerk, também a gente sofreu bastante, né, Cris? Caía bastante a internet aí, viu, Ai, Brilhante? que raiva Aguaí, disso. São Paulo, Tupã, olha só. É, meus parentes de Aham. Tupã. A Lucy de Aguaí, o Tonhão de Tupã, Simone, Lucas Olha de Dracena. aí, Dracena, Luquinhas, beijo. Legal, legal, muito bacana. B, Será que melhorou começa. agora? Agora sim, conta de novo porque travou Dourados, Ana, Flávia. Começa a contar para nós de novo porque travou tudo. Eu não consegui ouvir quando você contou dos seus 14 anos em diante, quando você colou no seu pai. Curitiba, um beijão, gente. Tá, então, eu colei nele, assim, a gente começou a andar junto, né? Aham, E aí eu ainda estudava, então eu não consegui, né, me dedicar totalmente a ficar com ele 100% do tempo. Mas eu tenho umas lembranças, assim, de quando eu ia pra fazenda Tupã. brincar com meus primos. Assim, Aham, os meus primos que estão aí, inclusive, assistindo. aham. Beijão pra eles. E aí a gente ia brincar lá, andar de bicicleta, fazer coisa de criança, assim. E aí a gente brincava no curral, quando meu avô estava mexendo lá. E eu lembro muito, assim, dessas mexidas. Eu ficava na parte do ovo ali, na apartação. E eu já gostava. Eu assim, já era... Parecia que eu me sentia em casa, assim. Eu sempre gostei do cheiro. Eu sempre me senti parte daquele lugar, assim, sabe? Eu não Uhum. sei explicar. É um sentimento que sempre É de foi alma. natural, assim, sabe? E aí meu avô dava cada pito na gente, Por quê? porque ele era muito delicado, sabe? E, nossa, era muito bom, assim. Então, eu acho que eu sempre gostei. Mas eu nunca morei em fazenda, né? Tipo, eu Uhum. nunca tive a convivência, assim, diária. Inclusive, eu admiro muito quem mora, meus funcionários. Nossa, assim, muita gratidão a eles. E, e é isso aí, acho que foi assim que começou a Que minha legal. jornada. E aquele momento que você tinha que ir para a escola, mas a vontade era de ir para a fazenda. Como que lidava com isso? Então, a minha mãe, ela é bem brava, assim, né? Então eu não tinha Ah, muito isso, principalmente com escola, porque minha mãe ela é professora, né? ah, Então assim, não tinha conversa, entendeu? Era escola e eu sempre fui uma criança boazinha, assim, sabe? disciplinada. Então, eu obedecia, eu ia pra escola, mas a vontade era andar com meu pai por aí. Ah, que legal, que bacana, né? E Nossa, eu falei, muita lembrança boa. eu falei, gente, realmente quando a gente vai bater nesse papo, eu falo, a semana passada foi muito incrível, porque quando vocês vão contando alguma coisa, eu vi a Larissa aqui também falando que ela tem essas lembranças da infância, como que conecta, né? Como que faz a gente parar e fazer essa viagem no tempo? Porque hoje em dia, assim, a gente vai atropelado, olhando tudo. É, Não, é Maria, maravilhoso, assim, oi, parar para Ponte, refletir um boa pouco. noite, verdade.
E é muito gostoso que traz essa lembrança. E a gente, às vezes, não tem o hábito de celebrar, de comemorar, de parar e dar aquela suspirada, falar, nossa, que bacana, o quanto eu já Sim, caminhei. E, e, exatamente. essa- e essas quintas-feiras têm trazido isso, né? Gratidão, acho que é muito, muito, Nossa, muito muito bacana mesmo. bom. É uma verdadeira cura, assim. Eu acho que tanto para quem está aqui falando, quanto às vezes para alguém que está assistindo, porque a gente não costuma olhar o que a gente faz de bom, né? A gente só se lembra geralmente das coisas mais difíceis, os desafios, mas o que a gente faz de bom, porque todo dia a gente faz alguma coisa boa, A passa gente se cobra batido, né? muito, A gente se cobra verdade, demais, assim, é uma coisa a se pensar. verdade. B, hoje quando você para, assim, olha a sua trajetória, olha tudo que você viveu até aqui, conta assim para nós, qual foi o maior desafio que você viveu? Oi, Poli, um beijo, amada. Cada quinta-feira eu levo o aprendizado. Gente, a Elo, eu sou fã. Minha Não, é companheiraça. demais. Conta, conta para nós aí, B, um desafio que você acredita que viveu na sua carreira e na sua vida pessoal. O que que te marcou, que você sempre lembra? Olha, assim, de primeira, o primeiro desafio que eu tive, assim, profissional mesmo, foi meu primeiro emprego. Foi desafiador, assim, porque eu entrei, de repente, né, eu recebi uma proposta de emprego na mesma semana que eu tinha colado o grau, Uhum, de uma colega, né, muito querida, inclusive, que eu assistia, né, as matanças com meu pai nesse frigorífico, e aí ela me ligou e perguntou se eu podia ser veterinária do controle de qualidade lá. E eu não, assim, nunca tinha trabalhado, né, carteira assinada, nada. Mas eu falei, não, bora, vamos embora, quero trabalhar, tal. E aí eu fui para Juti, né, uma cidade pequenininha que me acolheu muito, assim, pessoal de Juti, demais, eu adoro aquela cidade. E aí eu comecei a trabalhar lá. E logo que eu entrei em Juti, a gente tinha uma auditoria marcada, né? uhum, Com um prazo, se eu não me engano, de 2 a 3 meses ali da data que eu tinha entrado, que foi bem no começo do ano. uhum. E aí eu não sabia nem o que era para fazer, assim. Eu entrei, total sinceridade é essa. Eu entrei e eu tinha uma equipe de 9 funcionários, né, para gerenciar, para fazer escala, para comandar mesmo. E eu não sabia, eu nunca tinha feito isso, assim. Para mim, o maior desafio, assim, logo de cara, foi comandar, sabe, dar ordem, porque A eu liderança. é, a liderança, ela é um aprendizado diário, assim, para mim. Eu tenho um pouco de dificuldade em mandar, sabe? E aí, quando eu entrei, eu falei, gente, como assim? 9 pessoas? O que é para fazer, né? Só que eu tive uma ajuda muito grande, que foi da doutora Raíssa, que foi quem também fez a proposta e me indicou, né, para essa Uhum, experiência maravilhosa, que é uma grande amiga minha. E um beijão para ela, se ela estiver aqui. E também eu tive muita ajuda do Jurandir e da Luana, que foram uhum. pessoas também que me ajudaram muito, porque eu acho que sem a ajuda deles, assim, eles deram a mão para mim mesmo e me levaram, sabe, assim, para o caminho certo. E aí eu fui depois caminhando com as minhas próprias pernas, mas eles foram essenciais, assim. E aí, Juti para mim foi assim o primeiro desafio e Uhum. foi ao mesmo tempo também foi muito bom, porque foi uma sensação de incrível, assim, de estar ali, de assinar como veterinária, de ter a carteira assinada, sabe? Foi, assim, acordar, né? Acostumar com aquela rotina frigorífica, que é uma loucura, assim, quem trabalha dentro da indústria, se tiver alguém aí da indústria, todo o meu respeito, porque o frigorífico é um mundo à parte, quem trabalha lá dentro sabe, né? O consumidor Uhum. final, né, Não infelizmente imagina como seja. não imagina como é difícil, tanto de etapa, né? Como a nossa carne também é segura, né? Aproveitando para Uhum. falar isso aqui. Legal, E, muito importante. e aí eu tive aí a gente teve essa auditoria, né? Onde tinha que estar tudo funcionando 100%. Lá era uma indústria de inspeção federal, então foi a auditoria realmente do mapa, né?
eu lembro, nossa, e a auditoria ela caiu bem na semana do meu baile de formatura. Então eu estava assim, Que recebendo doido. família, eu ainda não tinha feito o meu baile, correndo atrás de tudo. Então assim, foi um desafio assim enorme para mim, mas foi sensacional a sensação de dever cumprido, os amigos que eu fiz lá, a experiência que eu adquiri, sabe? Eu só voltei Uhum. mesmo para Rio Brilhante porque meu pai falou, ó, volta, fica aqui perto, né? Que eu vou precisar de você daqui uns meses. E aí eu voltei. Gente, eu falo, e você falando, comentando aí a dificuldade, o desafio que você assumiu, não tem como a gente não entrar nesse viés de como um curso superior, o MEC, não nos prepara uma liderança, uma inteligência Não, emocional, uma nem um gestão, pouco. porque você cai lá, te dá aquele desafio, e também falo porque eu passei por isso. Você precisa assumir uma consultoria, uma auditoria, e você fala, meu Deus, Você qual não é sabe o para onde método? correr. Você não sabe o que Aham. fazer, seu emocional está totalmente abalado, porque você não sabe o que você vai enfrentar, né? Você Assim, tem que entregar um compromisso e às vezes é você fala, muito. por onde eu vou começar? Assim, graças à minha faculdade, eu tive apesar de ter muita dificuldade, assim, para entender o que era o serviço, porque eu acredito que Aham. todo serviço, quando você começa, você não sabe direito o que você está fazendo. Você não Aí entende a vai rotina. aí vai um tempo até você acostumar, né? Até você pegar o jeito. E aí, mas assim, se eu não tivesse uma base, né, de TPOA que a gente tem na faculdade, né, e Uhum. inspeção de produtos de origem animal, com o meu professor querido, ex-orientador Alex, eu assim teria sido bem pior, porque ele realmente preparou muito bem a gente nessa questão, né, da matéria, da base Que ali. legal. Uhum. Então, mas assim, a parte emocional e gestão de pessoas, né, que é o que você mais faz na vida, nada assim da faculdade, é zero. E não adianta. E pessoas precisam de pessoas Com e certeza. vai ser tudo mecanizado. Gente, vai ser mecanizado, mas você precisa de alguém para apertar o botão, para ligar. E essa Exatamente. pessoa é um A ser humano. máquina não vai tomar decisão por você, né? A gente É, está sempre lidando uns com os outros aí e a gente tem que aprender a fazer isso da melhor forma possível. Não tem outro jeito, né? uhum, acredito. Mas, mas assim, isso, quando você fala em fazer veterinária, por exemplo, se tem alguma aluna me assistindo aí, eu vou fazer veterinária porque eu não quero lidar com humano, eu quero só lidar com bicho. Não vai por esse lado, porque você vai lidar com humano, o tutor vai estar lá, se você partir para a área de pequenos, e ele vai ter uma dificuldade para você também. Então, assim, lidar com pessoas, eu acho que é a principal coisa de qualquer serviço que você for fazer na sua vida, assim. Então, é isso aí. Que bacana. E vida pessoal, teve alguma coisa que te marcou bastante ou entra nesse contexto todo, B? Olha, vida pessoal, eu acho que a gente enfrenta aí desafios grandes, né? Mas eu acredito que, assim, graças a Deus, assim, um desafio muito grande na vida pessoal, eu não tive, não. Foi mais, assim, na carreira profissional. Minha faculdade foi muito tranquila, assim, eu fui muito abençoada, eu fiz amigos incríveis, eu curti minha faculdade, que era uma coisa que eu queria Que curtir. bacana. Então, eu gosto muito, né, de gente, eu gosto de ter amigos e, assim, eu sempre fui rodeada de pessoas do jeito que eu gosto. Então, assim, eu não considero que eu tive nenhum desafio, assim, na parte pessoal, né, assim, muito grande. Legal, Mas na muito. profissional eu tive vários já. Ah, que bacana. E um fato, um evento que tenha marcado assim positivamente a tua jornada até aqui, que quando você olha, você dá aquela suspirada e fala, uau, como eu gosto de pensar nisso. Rô, eu acredito, assim, que um fato mais positivo, assim, da minha vida até hoje, falando da parte profissional, foi ano passado, quando eu passei por algumas situações, né, aqui na gestão, porque assim,
só para contextualizar aí, À eu saí, vontade. eu saí de Juti, né, em 2017, e Uhum. aí foi em março, não, março eu formei. Em maio, acho que foi que eu saí de Juti, de 2017, aí eu vim para Rio Brilhante, porque meu pai estava passando por um processo de cisão, né, familiar aí, das coisas da família dele, né? Uhum. E aí ele falou, ó, filha, vem ficar aqui perto, porque daqui uns dias nós vamos tocar as coisas eu e você, né? E eu falei, não, beleza. Só que eu tava assim, meio apreensiva, porque eu falei, o que, que eu vou fazer lá durante esse tempo? Não tinha como eu entrar, né, no trabalho dele, e também não tinha outra coisa, assim, para eu fazer, que eu sabia, né? E Aí eu tinha falei, alguma ah, área que você, assim, que gelava a tua barriga, aí nesse contexto da empresa familiar, que você falava assim, gostaria de assumir, mas respeito o meu pai, será que ele vai me colocar nessa área? Como foi isso, Bê? então, eu não tinha, para falar bem a verdade, assim, eu não tinha noção do que era, Uau, sabe? Essa gestão, assim, do tanto de coisa que meu pai e os irmãos dele mexiam, assim, para ser bem sincera, eu não tinha noção, eu não participava, assim, ativamente da gestão, né? Eu entendi, acompanhava o meu pai, então eu não tinha noção, assim, né, do que eu poderia, do que era aquilo, e muito menos do que eu poderia fazer ali dentro, né? entendi. Mas aí eu vim, porque ele pediu, né? E eu vim. E aí aqui em Rio Brilhante, eu recebi uma proposta de emprego no abatedouro municipal aqui da minha cidade. Uhum. E aí eu trabalhei nesse abatedouro por 1 ano e 7 meses, né? E também foi uma experiência, assim, muito desafiadora, né? Trabalhar lá, porque o dono tinha o desejo de mudar da inspeção municipal para estadual, né? Que é para vender produtos não só dentro da cidade, como fora da cidade, né? Dentro do estado, para outras Estadual? Ah. cidades, isso, Uhum. ao selo. E aí a gente tinha que fazer uma série de adaptações naquela indústria, né? Pequena, com orçamento apertado, né? Uhum. Assim, muitos costumes que eu enfrentei ali, muitos funcionários, mas no final a gente conseguiu também. Eu saí de lá, a empresa já tinha virado CIA, né? E aí a Ju tá aí, eu vou mandar um beijo pra Ju. A Ju me ajudou muito lá, era minha Uhum. grande companheira, nossa, uma pessoa assim, uma amiga mesmo, minha. E aí depois que eu resolvi, foi em janeiro, dezembro de 2018, eu avisei que eu ia sair, né, de lá, que eu Uhum. não podia mais trabalhar porque meu pai estava precisando de mim. E aí eu treinei uma pessoa para ficar lá no meu lugar, que é a Cris, que é uma veterinária aqui da minha cidade, maravilhosa, uma Uhum. profissional assim incrível, também se tornou minha amiga, ficou 1 mês lá comigo, aprendendo tudo, tá lá até hoje. Que legal. E fazendo assim uma história espetacular lá também. Porque também foi um desafio, porque você teve que pegar uma empresa que estava com algumas culturas e meio que Isso. profissionalizar, implementar processos. Ó, de novo aí os Não, processos, né, Bê? exatamente. E eu tinha saído de uma empresa que era inspeção federal, assim. A gente abatia 600 animais por dia, né, em média. Uhum. Aqui no abatedouro municipal era uma empresa micro, assim, De pequeno municipal, porte. mista, porque era bovino e suíno, em Juti era só Entendi. bovino. Eu não tinha experiência com abate de suíno, eu tive que estudar muito para trabalhar lá, Aprender. para aprender os processos, né, de abate, para eu poder fiscalizar aquilo, para eu poder fazer o controle de qualidade, né? Então, questão de etiqueta, Uhum. EPI de funcionário, tudo isso daí eu mexi lá, eu aprendi muito naquele lugar, muito mesmo. E esse lugar assim, também foi um desafio aí, eu tinha esquecido de falar, mas ele foi um desafio importante na minha vida. Aí, em fevereiro do ano passado, eu já estava trabalhando com meu pai, né? Mas eu Uhum. tava assim, eu sou uma pessoa assim que eu fico, quando eu entro num lugar, eu fico pisando em ovos, né? Eu vou com calma, vendo o que estava acontecendo. E aí minha primeira missão, assim, que meu pai me passou foi monta o escritório aí. Põe as coisas aí dentro,
pega um sistema, vamos mexer e vamos montar. E eu não sabia, tipo assim, eu nunca tinha Por ficado no onde começar? escritório da família dele para ver o que eu tinha que fazer, entendeu? Mas aí Eram eu muitos irmãos, fui. B? Eles são em três, né? Meu pai, meu tio Legal. Vico e minha tia Mayra, né? Inclusive, acho que eles estão Uhum, aí me assistindo. Um beijão para eles, meus queridos tios aí. que legal. E, e aí eu comecei aí eu montei o escritório fisicamente, pus o sistema, fui atrás de servidor, nem sabia que tinha servidor para sistema, assim, coisa básica do básico mesmo. Aham. Ei, você Então, passou por assim, aqueles momentos que você estava sentada numa reunião com as pessoas, eles diziam coisas, você fazia aquela cara que entendia tudo, aí você anotava, depois você ia para casa, devorava, para saber o que era. Alguém se identifica? pesquisava. Nossa, eu faço isso até hoje. Total. Faz aquela cara que Ai, entendeu gente. tudo, Não, é plena, né? Na tamo hora junto. da reunião, e depois a gente vai atrás de saber o que que é. E aí eu fiquei nessa montagem aí do escritório. E aí a gente tinha uma funcionária que acompanhou a gente, né, aqui no começo, Uhum, mas ela não pôde ficar, ela teve que ir embora. E aí nós tivemos outra funcionária aqui que nos auxiliou por um tempo. E aí ela saiu, né, em setembro, acho que foi final de setembro, por aí. E uhum. aí eu decidi que eu não queria pegar ninguém, assim, que eu queria eu tocar, sabe? Falei, não, Botar a mão na massa. eu preciso entender como que isso aqui funciona, eu preciso fazer as coisas, eu preciso lançar, porque senão eu não vou saber mandar, né, nas pessoas. Mandar não, mas assim, ensinar o caminho, né? Falar, ó, eu quero que Com você faça certeza. dessa forma e dessa forma que é o que eu quero, né, que você faça e tal. E aí eu peguei o escritório e, assim, um fato positivo nisso daí, que você me perguntou, foi que meu pai confiou em mim. Que Assim, porque legal. assim, o escritório, ele parece uma besteira, mas ele assim, ele é o coração de tudo que a gente faz. É aqui que a gente lança nossas contas, né? É aqui que a gente faz nossos custos. Então, Uhum. assim, aqui que a gente tem as nossas reuniões, a gente atende, né? Então, é um coração do que a gente faz, né? É Sem dúvida. importante. E aí, mas ele falou, toma, tipo, toma que é teu. E ele, assim, confiou em mim 100%. Inclusive, obrigada, pai, eu te amo muito, você sabe disso. E assim, para mim foi essencial, sabe? Foi muito importante isso. Tomar as rédeas, assim, daqui foi muito importante, assim. Eu acho que eu não teria conseguido. Ela é bem rígida no escritório e eu sou a prova disso. Então, aprendeu certinho a lição, né? É verdade. Não é à toa que pediram para trazer você, Vê, para você compartilhar e explicar aí como que, né, tão jovem, né, se posiciona Nossa. e é autoridade naquilo que faz. Então, mas assim, o escritório, por coincidência, só contando um fato interessante aqui. Eu tinha Ô, feito Bê, um curso. por que a Laísa colocou Joãozinho? Agora eu fiquei curiosa. Ah, é meu primo, ela tá dando oi pro meu primo que tá aí. Hum. A minha irmã, é Ah, minha irmã. entendi. A Lai é minha Entendi. irmã. Ah, legal. Um beijo pra minha irmã linda. Aí, Hum, quando eu peguei o escritório, um pouco antes de eu pegar, eu não tinha, assim, eu não tinha aquela coragem, sabe, para encarar. Assim, eu acho que o ano passado, até junho, por aí, eu tava meio no stand-by, assim, sabe? Eu tava tentando entrar, mas eu não conseguia. Eu tava tentando achar o meu lugar, sabe? uhum. E foi uma fase bem difícil, assim, pra mim. Eu confesso, assim, tinha dias que eu ia dormir e falava, meu Deus, o que eu vou fazer amanhã, sabe? Bê, você chegou a achar que não ia dar conta? Nossa, eu falava, não, isso aqui não é pra mim, eu vou abrir uma clínica, eu vou atender pet, porque também é uma coisa que eu gosto, que eu, né, fazia na faculdade, eu estagiei, Uhum. mas eu, assim, eu sempre senti no meu coração que aquilo tudo que meu pai fazia era também para eu fazer, sabe? Assim, eu sempre tive
essa sensação, né? Legal. E aí eu fui fazer um curso com a minha irmã em Curitiba, o Método CIS. É um curso do Paulo Vieira, Ah, que legal. um curso maravilhoso, assim, foram 3 dias de imersão, Imersão. sabe? No lado emocional, um coaching mesmo, né? E lá Oi, eu, João eu... Bosco, boa noite. Ai, eles estão se Fabiana, beijo apresentando para para você. vocês. Aham. Gente, método CIS. Até pegando o teu gancho, eu vou deixar você falar, mas eu falo, gente, Pode as pessoas falar. que decidem, né, optar por gestão, por liderar, por desenvolver, porque hoje eu falo, a propriedade rural é uma empresa, o método CIS e qualquer outro nesse segmento, eu falo, é Isso. importantíssimo. Porque quando você Não, se conhece, quando você tem essa pegada de pessoas, de inteligência emocional, fica muito mais fácil você se achar e organizar aí a o que propriedade, você né, B? Não, e assim, você precisa se organizar primeiro, né? Não que a gente esteja 100%, eu fiz o curso Não, e aham, não tenho mais dificuldade nenhuma. Não, isso não existe, né? não. Mas assim, por exemplo, esse curso para mim, ele foi assim, ele me encorajou, sabe? Ele me encorajou. Eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, medo de errar, sabe? Então, assim, para mim, a maior aprendizado, a maior cura que eu tive nesse coaching foi não ter medo de errar, sabe? Mas é claro que isso, assim, não é uma coisa que, eu aprendi lá Não e é uma pronto. receita pronta. Não, você fica. Só que, assim, depois que você entende, né, as entranhas daquele medo, o Uhum, porquê, e você, né, faz todo aquele processo que tem nesses cursos de autoconhecimento, né, você conhece pessoas incríveis, e aí você vai se curando, né, é um processo. é uma jornada. Então, é uma jornada. E para mim, assim, foi. Quem puder, gente, fazer qualquer curso, assim, claro, coaching emocional, para se conhecer melhor e tudo mais, é maravilhoso. Mas, assim, todo curso é válido, sabe? Curso de gestão, se você É. tiver oportunidade, se estiver sendo dado para você, assim, às vezes alguma empresa, né? Geralmente Uhum. fornece, sabe? Faz aquilo com todo o seu coração, porque com certeza alguma coisa de boa você vai tirar daquilo lá. Ó, o Com Fernando certeza. está perguntando aqui, ó, qual o segredo na gestão de pessoas no agro? Aí, o que que você responderia Nossa. para o Fernando, B? No seu ponto de vista? Olha, assim, como que eu lido com pessoas no agro, né? No meu serviço, ou no geral, assim. Uhum, Eu tenho muito respeito, né, pelas pessoas, assim. Eu acredito que a gente tem que ter humildade, né? A gente uhum, não é porque a gente está comprando, está recebendo um vendedor, está falando com um funcionário, que a gente tem né, ser rude e tudo mais. Eu acho que, assim, a comunicação, sabe, na hora. A comunicação envolve tudo: a forma que você fala, a forma que você gesticula, a forma como você aborda aquele assunto. Então, eu acho, assim, o segredo, né? O segredo da gestão de pessoas é você saber mandar. Você tem que saber mandar, tá? Você tem que saber o que uhum, você quer para você mandar. Não tem outro jeito. Quem tem que saber é você, porque o gestor é você, né? uhum. Mas você tem que saber lidar com porque aquela pessoa que você está mandando é um ser humano, né? Que tem sentimentos, como você também tem. Então, assim, a gestão de pessoas, ela realmente é um segredo. Se você descobrir a palavra mágica, você me conta. Estamos Mas nessa busca incessante, gente. É uma jornada, não busca, tem fim. exatamente. Só que, assim, eu acho que um ponto positivo, pelo menos na minha carreira, assim, no que eu enxergo, é que eu gosto muito de pessoas, assim. E eu Somos enxergo duas. muito as pessoas. Eu gosto de conversar, eu gosto de. Assim, na primeira conversa eu já vejo mais ou menos o jeito que aquela pessoa é, até onde eu posso ir, o Como que eu posso. acessá-la? Como acessar essa pessoa. Claro que não é sempre, né? Tem vezes que existem pessoas com um pouco mais de limitações por N motivos. Mas eu acho que se você chega de mansinho, com respeito, com humildade, eu acho muito difícil de dar errado, assim. Eu acho que Concordo. respeito e humildade são duas coisas
que caminham juntas na gestão de pessoas, né? E comunicação também. Deixa sempre portas abertas, né? Deixa Sim, isso sempre, mesmo. deixa sempre portas abertas. Aqui, gente, se tiver alguma pergunta, alguma contribuição aí, nós estamos aqui e vamos, né, seguindo e respondendo e batendo aquele papo. Bê, você pode falar um pouquinho aí, você já entrou nesses assuntos, mas como é ser herdeira e sucessora, que se formou, passou um tempo lá e hoje está na gestão das propriedades junto com seu pai? Como que vocês dividem isso? Tem mais gente com vocês dois na gestão? Tem mais família aí? Como que é? Conta um pouquinho para nós aí. Bom, nossa, é uma pergunta enorme, né? Vou falar bastante. Manda bala. Então, a minha profissão, eu vou falar primeiro sobre como que é, né? A minha profissão, ela é dinâmica e múltiplas funções, assim. Tem hora que eu sou administradora, tem hora que eu sou veterinária, tem hora que eu sou secretária, tem hora que eu sou leve-trás, né? Tem hora que eu sou conciliadora. Eu sempre estou à disposição, né, do meu pai e das nossas coisas para a gente fazer o que tem que ser feito, né? Então, a minha profissão é assim, né? Eu não digo que é mil maravilhas, porque você não tem nada fixo. Existem os pontos positivos e negativos, né? Beijo, Stephanie. Porque Ô, Bê, você me fala, tem... deixa eu Pode cortar você falar, um minutinho. pode Quais são as falar. principais culturas e atividades que vocês exercem nas propriedades? Tá. A gente cultiva milho e soja, né? Uhum. Cana na parte de Uau! agricultura. Também temos arrendamento aí de eucalipto, gado. Misericórdia. Ah, A gente tem muitas, muitas vertentes assim, dentro do bah. agro. Estamos Tá sempre vendo? Por isso que o acompanhando os povo queria que preços de você uma coisa, contasse preço como que de você se vira outra. nos 30. Não, é muito bom, assim. Eu gosto do movimento, eu gosto de quando tá corrido, quando tem bastante coisa para fazer, sabe? Eu gosto muito, assim, dessa parte. E aí a gente tem vários tipos, né, de experiência aí dentro dessas várias culturas, né? A gente tem as nossas áreas próprias, né? Uhum. A gente não tem arrendamentos, a gente não arrenda áreas para plantio e nem para gado, né? Entendi. A não ser um pouquinho de terra que a gente tem num sítiozinho nosso lá, que a gente arrenda uns 15 hectares, mas, assim, nada muito significativo. E aí a gente tem a parceria de cana, né, e o milho e o soja, e o arrendamento de eucalipto também. Aham. Mas assim, é aprendizado, porque igual, eu não fiz, né, agronomia. Eu assim, não tenho conhecimento da parte agronômica, né? Mas o meu pai me ensina muito, né? Os agrônomos que nos auxiliam me ensinam também. Sempre os Que vendedores que vêm legal. aqui, eles nem sabem, mas eu às vezes fico nas reuniões só pescando uma coisa ou outra. Para Mas aprender. para aprender, mas eu gosto muito, assim, de todas as partes do agronegócio, assim, eu acho maravilhoso, tudo. Gosto muito. Que E bacana. aí, falando ainda sobre a parte da minha profissão, né, Uhum. às vezes a parte de não ter aquela coisa fixa gera um pouco de ansiedade, assim, em mim, sabe? Porque não é aquele horário, né? Aquela coisa que você chega e eu procuro manter, né, uma rotina aí de horário e tudo mais, mas tem dias que é muito corrido, tem dias que não é tão corrido, então assim, o que eu posso marcar, o que eu não posso, né? A organização, ela fica bem mais difícil, assim, sabe, do que você ter um serviço ali com hora marcada, né? Você sabe a Uhum. hora que você vai entrar, você sabe a hora que você vai sair, você sabe onde você vai estar, né? Uhum. E esse é um ponto, assim, desafiador, né? Que gera um pouco de ansiedade em mim, Uhum. mas assim, existem inúmeros pontos positivos aí também dentro da nossa profissão. É comum, né? É comum, isso é comum. Agora, a parte de ser herdeira, que você falou, assim, ser herdeira é bem desafiador, assim. É porque você já nasce com aquilo, né?
Você não escolheu, você já tem, né? Independente se você não aceita, aquilo é seu. Eu sempre recebi isso, mas eu confesso que ultimamente eu abracei mesmo essa parte, assim, eu tomei como minha, né? Que legal. As nossas áreas, cuidar, né? Estar lá sempre. Então, assim, a sucessão, ela é mais desafiadora ainda do que só ser herdeiro, né? Mas do que você ser herdeira e trabalhar em outra coisa, né? Quando você Uhum. resolve suceder, na verdade, você está dando continuidade, né? Você está vindo depois de um serviço que já vem sendo feito, né? De umas expectativas que já estão criadas, já estão formadas. Então, Porque deu assim, muito certo até aqui, e porque aí vai deu muito falar, certo. o que você vai agregar para nós? E Me aí as pessoas convence? esperam, você vai fazer melhor? Né? Quem é você na fila do pão? Você vai continuar o que sua família faz ou você vai ferrar com tudo? Né? Aham. Assim, eu acredito que eu, pelo menos, sinto muito isso nas pessoas, né? Uhum. E também aquele sentimento, assim, quando as pessoas me perguntam, o que você faz? Eu falo, eu trabalho com meu pai, né, na gestão das nossas coisas. E as pessoas ficam olhando assim pra mim, ou eu vejo assim no olho, então você não faz nada, né? Você trabalha com Oi? seu pai. E aí eu deixo pra elas, assim, né, que se resolvam, mas assim, não é tudo flores, assim, a gente passa aí por muitos desafios, né? Mas eu acho que a sucessão é isso, é você suceder, né? Dar continuidade e tentar fazer Somar? melhor, né? Somar, tentar fazer melhor, respeitando quem já veio, né? Com Respeitando tudo aquilo que certeza. foi construído, honrando aquela história, Com né? certeza. Tem muito lado emocional envolvido nisso daí. É impossível separar, né? E, Impossível separar. mesmo porque aí você falou, ó, você vem dessa família e o agro está na sua família há várias gerações. Então, eles Sim. conduziram brilhantemente bem, né? Sim, sim, Então, exatamente. Assim, é dar continuidade. a gestão da família, assim, do meu pai, os meus tios, assim, nossa, eles estão de parabéns, assim, é coisa Travou um pouquinho. sensacional. Espero que não caia. Estão me ouvindo? Oi? Todas as. Tá me Oi? ouvindo? Agora. Estou ouvindo. Estão me ouvindo? Tá congelando um pouquinho. Pode falar. Assim, eu acredito que eles, aqui em Rio Brilhante, eles fizeram a história deles, eles são referência em organização, em honestidade, sabe? São pessoas extremamente trabalhadoras, que eu me inspiro demais, assim. São pessoas inteligentíssimas, sabe? Uhum. Eu, assim, reconheço e eu honro muito, né? E Qual eu é a tua espero. geração, B? A minha geração, então, na verdade, o meu bisavô, né, o pai da Bisavô. minha avó, ele já tinha propriedade, né? O pai da minha avó. Você E é a quarta aí, geração? Ah, eu sou a quarta, né? Porque era o bisavô, o avô, o seu pai e pai, eu, seus né? pais? Aham, isso. Isso. Então é a Legal. quarta mesmo. Que bacana, gente. Tem mais perguntas, gente? Eu nem tô olhando aqui. Foi subindo umas aí, mas antes da gente responder, terceira, Tá, Fabi. Terceira, vamos tá. falar. Vamos, e vamos respeitar aí os que vêm primeiro. Eles sabem certinho a ordem e nós olhamos, honramos, né? Ó, E a minha mãe me respeitamos. corrigiu aí. Você é a terceira. A minha A mãe falou. Fabiana é sua mãe? É a minha mãe. Minha mãe sabe Beijo, tudo. Fabiana. Ela sabe mais de mim do que eu mesmo. Ó, gente, e parênteses, porque eu falo assim, ouço essas mulheres toda quinta-feira e eu tenho assim a alegria, todas elas têm um valor muito forte, o qual eu honro muito, que é esse laço de família, é essa coisa linda, esse amor. E eu tô vendo aqui o tanto que a B tem amor ao pai e à mãe e tem repetido isso. E eu acho que isso, gente, é fenomenal e isso ajuda muito na prosperidade quando você tem esse olhar, esse respeito, quando as pessoas, né, se amam e se entendem. Com Parabéns, muito certeza. legal. Meus pais são minha base, né? A base de tudo, assim, na minha vida. O beijo para a doutora Luana, um beijo, manda um beijo para ela, né? Beijo, Lu! Minha linda! Beijo, Yuyu! E o tempo vai correndo, gente, Beijo meu pra Deus do céu. Cisne. Meu B, Deus.
Tô Como que falando é? demais. Ah, isso é bom demais, né? E como que é para você conciliar tudo isso daí? Eu sei que você ama atividade física, que você ama pessoas, você ama estudar, ama trabalhar, e aí os jovens falam: Meu Deus, eu tenho medo de não dar conta. Fala Nossa. para nós aí a tua leitura sobre isso. Ai, olha, gente, assim, eu gosto de ser bem sincera, inclusive aqui, quem estiver me assistindo, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande em tudo que eu falo, né? Então, assim, eu tô numa fase, graças a Deus, muito boa da minha vida, né? Mas eu acredito que a gente trabalha e se coloca nisso. A gente não fica assim de uma hora para outra. A gente tem que ir atrás até de ficar bem, sabe? Porque o equilíbrio, assim, em todas as áreas é o que todo mundo almeja, né? Assim, ficar bem, ser feliz, né? Assim, em harmonia, em equilíbrio. Mas não é toda vez que a gente está assim, né? Às vezes a gente tem algumas intercorrências que tiram a gente um pouco do eixo, né? Mas o importante é a gente saber voltar, é a gente saber a nossa essência, né? Saber o que a gente Uhum. gosta, saber o que a gente quer da nossa vida, como que é, como você fica bem, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu fico bem fazendo minhas atividades físicas, comendo bem, né? Me alimentando bem e procurando assim ficar com a minha família, né? Ter aí o meu tempo com eles, não ter também aquela vida de sair antes de todo mundo acordar e voltar à noite com eles dormindo. Todo Isso mundo não é para dormindo, mim. né? Isso não é para mim. Eu assim, eu admiro Uhum. quem faz isso, sabe? Não tô falando assim, nossa, admiro Uhum. muito, mas assim, isso não cabe para mim. Eu não consigo. Então assim, eu acho que isso é o importante. É a gente definir o que faz bem para você. Não porque fulana tá fazendo. Eu já fui muito, altamente influenciável, inclusive sou até hoje. Às vezes a gente vê alguém postando lá e você vai lá e compra o negócio e aí não serve para Aham. você. Não quer dizer que é um produto ruim, quer dizer que aquilo não se encaixa na sua vida, na sua rotina, né? Cada ser é único. Mas eu acho que a gente tem que tentar ficar bem com a gente mesmo, independente Legal. do que aquilo é para você, definir isso para você, né? Sensacional. Eu acho que é Bê, isso. muito Pode legal. Passou falar. bem. E me fala hoje, qual é a tua visão sobre a força da mulher no agro e nas propriedades rurais? Olha, a minha visão sobre esse assunto é assim, é muito positiva. Eu vejo cada vez mais mulheres assim envolvidas. Eu fico, nossa, não só no agro, como em serviços que antes as mulheres não exerciam, né? Por preconceitos, por questões aí totalmente absurdas e sem fundamento, né? E eu fico extremamente feliz quando eu vou numa fazenda, assim, ver um lote. Isso está cada vez mais comum. E eu encontro a dona do gado, né? Ou eu encontro a filha do dono trabalhando junto, né? Isso está cada vez mais comum. Inclusive, às vezes, mais comum encontrar mulheres na lida do que Uhum, homens, né? Eu, por exemplo, eu fiz a minha pós em Piracicaba de nutrição de ruminantes e uhum, foi a primeira vez que a gente era eu não lembro se eram 29 mulheres na sala de aula, mas eu lembro que o alojamento feminino sempre foi o menor ali da Exalc, né, que eles fornecem para nós. Sempre foi só para 5 pessoas. Então a gente teve que fazer um sorteio. Eles nunca tinham feito isso, assim. aham. As meninas da minha pós, se tem alguma me assistindo aí, pensa nas meninas porretas mesmo, assim, Que legal. viajam, sabe? Protagonistas. São gestoras mesmo. Então, assim, eu tenho uma visão muito positiva, porque eu convivo e vejo que as mulheres estão cada vez mais corajosas, enfrentando, trabalhando, sendo capazes, às vezes saindo melhor, né, que outras pessoas. Eu não incentivo a competição entre os gêneros, assim, eu acho que isso também não é legal, mas eu acho que a gente merece igualdade e respeito, só isso, porque a gente é muito capaz de fazer qualquer coisa, né? E é muito ruim você receber uma crítica, um pré-julgamento, assim. Vou compartilhar uma coisa que me aconteceu esses dias, porque pode ser que toque alguém aí. Eu estava Uhum, eu tava na fazenda com meu pai
E aí eu tava no banco do passageiro, né? A gente tinha ido no carro dele. E aí ele tava acertando umas diárias com um rapaz que tinha feito um serviço para nós, numa Uhum. fazenda nossa de cana. E ele tava fora da caminhonete e eu tava dentro. E aí, aí o trator tava vindo, que tava fazendo uma gradiação ali. Ele falou assim, filha, tira a caminhonete daí pro pai que vai manobrar, né? E eu desci da caminhonete e a hora que eu fui entrar no banco do motorista, esse rapaz, esse homem que estava, né, recebendo dele, virou para mim e falou assim, olha, você sabe dirigir? Ele falou. E aquilo, assim, para mim, eu fiquei tão brava, assim, me pegou num dia péssimo, assim, sabe? Aham. Eu falei, claro que eu sei dirigir. Tipo assim, nossa, eu fiquei pé da vida, assim. Eu fiquei remoendo aquilo o dia inteiro. Foi ruim, porque eu vi que ele ficou realmente surpreso. Tipo assim, na Uhum. cara dele, ah, eu achei que você só vinha com seu pai pra, sei lá, passear, fazer uma média, sei lá, entendeu? Então eu acho assim, não sou só eu que passo, são inúmeras situações, sabe? A gente tem que ficar provando para as outras pessoas que a gente sabe fazer. Eu acho que isso é cansativo, né? Uhum. Então, assim, eu admiro muito a mulherada aí, eu dou muita força mesmo. E é isso aí. Sensacional. Legal. Temos 3 minutinhos. Como passa rápido, Ah, meu Deus do nossa, céu. passa muito rápido. Voa, né? E Meu o Deus. bate-papo tá demais de gostoso. Nossa Senhora. Muito legal, gente. E agora eu te pergunto, abre o seu coração, e o que que você deixaria de mensagem para essas 56 pessoas que estão conosco nesse momento, Bê? Nossa, bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que veio me prestigiar aqui, veio ouvir minha história. Eu fiquei muito feliz, assim, e com isso, para mim foi muito importante, né, participar desse projeto, que eu achei incrível desde o começo, assim. Você errou, é uma pessoa que sabe lidar com pessoas extremamente bem, assim, você também é uma mulherão incrível. Eu não te conheço Tamo junto. pessoalmente, mas espero te conhecer. Logo, logo. E logo, logo. E assim, eu quero deixar de mensagem aí para a galera que tá assistindo, não só para as mulheres, como para todo mundo, é que não tenham medo assim, de errar, sabe? Não tenham medo de errar, porque a gente erra mesmo e é Travou assim um que a gente pouquinho. aprende. Repete, Bê. Opa, voltou? Voltou? Ah, voltou. Oi. Não pode Ai, meu Deus, cair. graças a Deus. Preciso salvar. Ah, não, para, sério. Vai cair, será? Não, falta Uma dois hora? minutinhos. 2 minutos. Então é isso, gente. Assim, coragem, né? Não é todo dia que a gente tá 100% também, mas tá tudo Maria, bem, eu vamos correr fico em atrás. Maracaju, Mato Grosso do Sul. Ô, B, sabe o que eu vou Oi, fazer? beijo. Eu vou Beijo pra encerrar e vamos Tati. voltar para responder as perguntas? Vamos fazer isso? Você tem Vamos, tempo? Eu vou vamos. Eu encerrar tenho, aqui, mas vou salvar dá pra e a ver as gente já perguntas? volta. Pode ser? Dois Pode, minutinhos? pode ser. Porque eu preciso desse Vamos. material que depois a gente conta o porquê que nós precisamos do material. Peraí, eu vou encerrar Beleza, e a fechou. gente já volta, B. E aí você responde as Beleza, perguntas. fechou.